Saúdo a todos com a paz do Senhor. É um prazer enorme estar com você neste momento para que possamos juntos fazer uma meditação na palavra de Deus, que sirva de enlevo espiritual para a sua vida. Nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. E eu gostaria de deixar aqui para você um vídeo sobre um pouco do assunto da revista da escola dominical. Todos nós sabemos que as escolas dominicais não ainda estão em ativa na sua totalidade. Na maioria das igrejas, apenas uma live é feita para que os irmãos não percam o assunto. Mas eu sei que muitas pessoas não estão podendo participar e quem sabe até desmotivadas, porque para mim a escola dominical boa é aquela que você vai e você pode fazer perguntas para o professor, tirar suas dúvidas com o professor, porque na pregação, nos cultos, ninguém pode interromper e fazer perguntas, mas na escola dominical, junto com o professor ensinando e também com os adendos dos alunos, que muitos também fazem o seu comentário, a sua participação, traz uma visão do que ele viu na aula, no assunto, e aí então a conclusão da aula, que eu sempre digo quando estou tendo o privilégio de dar aula aí na classe dos obreiros, ali da sede, que a conclusão da lição é a fala do professor junto com a fala dos alunos. Então, aí chega-se a um denominador comum. Não só o professor falando e ninguém fala nada, mas quando o professor expõe o assunto e os alunos participam, porque cada um tem um entendimento no mesmo assunto, no mesmo sentido, e aí a aula ela é completa. Mas, por causa da pandemia, muitos alunos estão aí meio desmotivados, porque muitos não gostam de uma classe só, querem estar na sua classe, né, e às vezes ficam desmotivados. Mas você que está aí, fique orando a Deus, porque logo logo você poderá estar na sua classe, fazendo pergunta para o seu professor, tirando suas conclusões, ajudando o professor a compreender e também o professor ajudando você a compreender o assunto. Eu quero deixar aqui uma meditação rapidamente no assunto que foi lecionado hoje, nas lives, né? E quem sabe alguns estiveram presentes, mas eu creio que a maioria não pôde ir como gostaria de ter participado presente na aula. Eu estarei falando um pouco aqui sobre a lição de hoje. Claro que nós estamos na lição de adulto falando sobre o livro de Efésios, a carta ao Efésio. E Paulo, ele fala do assunto aqui, mais baseado na questão da unidade. Ele fala aqui o mistério da unidade revelado. Então ele fala do mistério, mas ele está aqui tomando por base a unidade, né? O mistério da unidade revelado. E eu vou aqui falar um pouco também dessa unidade, mas falar de mistério, também galgando outro sentido do mistério, né? Gostaria de ler aqui o textuário da lição, o qual é Efésios 3 e 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, da lição,
Acredito que nem todos pegaram a lição, foi uma minoria que pegou. Mas a lição desse trimestre, você que não pegou, fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então fala sobre a igreja, e aqui Paulo está falando sobre o mistério da unidade. Todos nós sabemos que a igreja ela é uma união daqueles que aceitam Jesus, sem acepção de raça, tribo, línguas e nações. Então Paulo fala desta unidade, porque antes, no Antigo Testamento, não havia esta unidade. Havia somente um povo eleito por Deus, que eram os judeus, para que eles pregassem a palavra de Deus. E eles eram tidos como os filhos de Deus. Os outros eram bastardos, os outros eram incircuncisos, imundos. Mas nós vamos ver, Paulo fala aqui em Efésios sobre essa unidade, que Deus uniria os povos, as nações, todos aqueles que foram atraídos por Cristo seriam unidos e seria uma unidade. A introdução diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. O primeiro ponto diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Aí, tá vendo como eu bem falei? Só os judeus, eles eram os únicos detentores das promessas de Deus. Eles eram os queridinhos de Deus e os outros eram imundos e incircuncisos. Mas desde o começo, desde a chamada de Abraão, Deus já trazia esta ideia da unidade. Deus diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. O primeiro ponto diz assim: no oculto, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica algumas verdades divinas que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Segundo ponto, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutro século não foi manifestado, aí diz como agora. No outro tempo não foi manifestado, em outros séculos, como agora. A expressão como indica no Antigo Testamento que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito Santo. Então no outro século não tinha essa opção de clarividência sobre o mistério. O povo fazia, não entendia muito bem e não era aberta a mente deles. Então eles continuavam sem entender, porque o mistério estava oculto. Mas aí eles, como agora, claramente como agora,
o foi desvendado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes, na nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participavam. Então aqui nós vamos ver que esse assunto, como está baseado na carta aos Efésios, esse mistério está falando sobre a unidade, a união de todos os povos, não só um povo só, os judeus, que para eles só eles eram povo de Deus na terra e os outros eram imundos, incircuncisos, porque não tinham a marca que Deus pediu para Abraão. Então, para os judeus, só eles eram povo de Deus. Mas Paulo, na carta aos Efésios, ele deixa bem claro que em outro tempo não era aberto aos olhos dos homens esta opção. Mas agora, o Espírito Santo abre as cortinas e diz claramente que não só os judeus, mas todas as nações estão unidas em Cristo e são detentoras do mistério e da revelação do mesmo. Então, para nós entendermos, eu gostaria de não só ficar presa à carta dos Efésios, mas aproveitar essa oportunidade que nós estamos falando em mistério, porque eu quero dar mais amplitude a esse texto e ler aqui para vocês em João capítulo 16 e 12, que diz assim: Jesus dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. No 14:12 diz assim: na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então aqui está falando sobre mistérios e verdades que Jesus disse que o Espírito, esse Espírito que anuncia, que traz às claras o mistério. Então, é interessante porque se nós, para entendermos esse assunto, procurar entender desde o início de tudo, para termos uma base melhor sobre mistério, porque se nós vimos desde a origem, porque antes de o homem pecar, ele tinha acesso aos mistérios de Deus. Tanto é que quando Deus faz o homem, que ele diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma disjuntora idônea. Então Deus, ele faz um sono profundo vir ao homem, e das costelas do homem ele faz a sua companheira. E quando ele traz para apresentar ao homem, e aí o homem diz: olha, esta é a varoa, portanto do homem foi tomada. E aí ele diz: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se ajuntará a sua varoa, porque é osso dos seus ossos. Então ele já sabia do mistério, não precisou Deus explicar para o homem o que seria aquilo, quem era aquela.
Então o homem, antes de pecar, ele tinha acesso aos mistérios de Deus. Mas, depois que o homem peca, as cortinas do céu são fechadas. Junto com as cortinas dos céus. Porque quando o homem peca, ele também, a sua inteligência, a sua mente, ela também passa a ser limitada. Então as cortinas do céu se fecham e a mente do homem também tem dificuldade para entender as coisas de Deus. Então a cortina se fecha e a mente do homem também passa a ser limitada. Mas, mesmo assim, Deus ele não desiste. E ele começa a falar com o homem. Mesmo assim, Deus ele continua a conversando com o homem. Tanto que os homens pecam, chega uma situação que Deus diz: eu vou destruir todo mundo. E diz para um homem justo: olha, o primeiro mistério que eu vou dizer para você, eu vou mandar um grande dilúvio. De repente Noé não sabia muito o que era dilúvio, porque nunca tinha... Era um mistério aquilo, mas Deus mandou o dilúvio para Noé. E Noé, olha, Noé, é o seguinte, faz uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio e só quem entrar na arca vai sobreviver. E o homem foi tendo as falas de Deus. Deus diz para Noé: sai da arca e povoe a terra, enche a terra, faça a terra conhecida. Era tudo mistério para o homem, mas de vez em quando Deus abria a cortina do céu e falava com o homem. Deus continuava falando com o homem. E Deus, ele chega para o homem, depois que o homem sai do dilúvio, eles continuam pecando, isso não é novidade. Mas Deus chega para um homem que era idólatra, que estava no meio de um povo idólatra. E esse homem ouve a voz de Deus. E Deus fala: Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele mesmo sem entender, porque o homem, a cortina do céu havia se fechado, os mistérios eram desconhecidos, e mesmo sem ele entender, ele sai às cegas, porque ele não entendia, mas ele obedeceu. É tanto que Abraão, ele é tido como pai da fé, porque pai é aquele que é progenitor da fé. Pai é aquele do qual se origina. Então, a fé, ela foi originada por Abraão. Ele é o pai da fé, o primeiro. Então Abraão, mesmo sem saber de nada, do mistério, ele ouviu a voz de Deus e saiu às cegas. E aí continua-se Deus ele conversando com o homem. E aí nós vemos que o povo Jacó, ele entra no Egito com 75 almas, 430 anos eles permanecem por lá. E depois Deus ele tinha uma promessa que era um mistério. E o povo, depois de 430 anos mais ou menos, eles saem de lá. E aí Deus então, ele chega para um líder chamado Moisés e diz para ele: olha Moisés, dá uma visão para Moisés. E aí nessa visão ele tem um acesso aos mistérios de Deus, que ele vai, nesta visão ele consegue ver o templo nos céus. E aí Deus diz: olha Moisés, eu quero que você faça uma cópia desse templo lá embaixo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Quero habitar. Então Moisés ele faz esse tabernáculo, que era já Deus ele se revelando para o homem aos poucos. E aí Moisés então faz esse tabernáculo. Aquilo que ele viu lá nos céus, ele começa a fazer uma cópia. E o povo começa então
a frequentar, a ver o desenvolvimento desse tabernáculo, porque Deus ele estava procurando trazer os mistérios de Deus para o homem. E aí, Deus então, ele, ao escolher os judeus para que revelasse para eles, os judeus eles começam a desfazer das outras nações. Como eles eram os únicos detentores dos mistérios, aqueles que tinham acesso ao tabernáculo, aqueles dos quais eram escolhidos líderes, os chefes, eles começaram a dizer que as outras nações eram imundas, incircuncisas, que não tinham direito a esse mistério. Então eles começam a se individualizar com relação aos mistérios de Deus. Porque eles pensavam, só nós somos os detentores dos mistérios, os outros não merecem, os outros são imundos, os outros, Deus, ele não está nem aí para as outras nações. Então nós vemos que aqui eles se individualizam. E é preciso que Deus ele venha trazer mais um tipo de revelação que foi desde a Torre de Babel, que foi lá onde começaram a se individualizar, porque cada um falava a sua língua, então eles foram se individualizando. Mas como as cortinas foram fechadas e a mente do homem foi delimitada, até os profetas eles falavam, mas eles não entendiam, profetizavam, mas não entendiam. É tanto que profetas morreram e as suas profecias se cumpriram depois. E aí nós vemos que quando agora os judeus eles batem no peito e dizem, não, nós somos detentores do mistério. E aí eles se individualizam e dizem, nós somos melhores que as outras nações. Deus não tem projeto para as outras nações. E não era isso que Deus queria. Então isso aí passou a ser um mistério, porque nenhum judeu iria aceitar que as outras nações também eram planos de Deus, que Deus tinha plano nas nações gentílicas. Mas quando as profecias, quando os profetas falavam, eles já não falavam só que Deus tinha projeto só com os judeus, mas os judeus jamais iriam aceitar que um incircunciso ia entrar no céu, que um incircunciso ia ter promessa de Deus. Então Deus ele se humaniza para trazer a revelação da unidade. Jesus ele veio, pregou o Evangelho a todos que queriam aceitar. Os judeus não aceitaram muito bem, porque ali Jesus já estava dizendo, trazendo uma revelação do mistério que os judeus não acreditavam, que era que os gentios também poderiam ouvir o Evangelho, que os bárbaros, que as outras nações. Mas Jesus ele pregava para todos. Primeiro ele começou a falar para os judeus, mas todos que vinham a ele não fazia acepção de pessoas. E aí quando ele morre na cruz do Calvário, ele une todas as nações. Ali o mistério estavam se revelando, porque Jesus ele não fez acepção de pessoas. E os judeus ainda
não tinham compreendido aquilo. É tanto que quando, uma certa vez, Pedro estava orando no terraço e Deus dá uma revelação para Pedro. Naquela revelação está todo tipo de animais, descia do céu um lenço com as pontas atadas e todos os animais estavam ali. E uma voz dizia: Pedro, mata e come. Pedro disse: jamais comerei coisas imundas, Senhor. 2 vezes aconteceu isso. Era um mistério que Deus estava revelando. Pedro não estava entendendo, mas quando 2 camaradas chegou à casa dele, pedindo para que ele fosse até a casa do Cornélio, que era um gentio, e aí o anjo disse: vai com eles. E Pedro vai, e chega lá. Quando Pedro prega, ora, Deus batiza-os com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre eles. E aí Pedro começou a entender dos mistérios. Só que os judeus ortodoxos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os mais aproximados ali da nata dos judeus, não aceitaram. Até hoje os judeus não aceitaram esse Jesus. Então as outras nações, elas são unidas. A unidade começa aí. E aí nós vemos que Paulo, quando ele prega o Evangelho, os judeus ainda tinham isso em mente. Mas aí Paulo diz: olha, no tempo de vocês, no templo do tabernáculo, no templo do templo, dos átrios lá, não era exposto como agora esse Evangelho, esse mistério. Mas agora o Espírito Santo, ele traz essa revelação, que não só os judeus são detentores da promessa de Deus. Desde Abraão, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, seja perfeito e anda na minha presença. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Desde lá Deus já tinha dado fagulhos desse mistério. E agora com Jesus ele é revelado. E aqui na carta aos Efésios, Paulo tem essa dificuldade de explicar para os judeus: ó, não são só vocês. Quando Deus ele fala desde o início, ele já falava dos gentios, das outras nações, que todas elas também seriam alcançadas pela graça de Deus. E aí nós vemos que o único que fez trouxe essas claras desse mistério da unidade é o Espírito Santo. Quando ali na casa de Cornélio, o Espírito Santo vem sobre os que estavam na casa de Cornélio, que eram gentios, foram batizados. E a igreja eleita, ela é uma unidade de povos, nações, línguas, tribos. Não existe acepção de pessoas. Nós sabemos sim que os judeus ortodoxos, até hoje, eles não aceitaram essa revelação. Não porque não foi revelado, porque eles não quiseram. Mas Deus trouxe as claras. Mas eles fecharam suas mentes, fizeram como Faraó, endureceu seu coração. É que Faraó, Deus mesmo endureceu o coração de Faraó, porque Deus queria mostrar o milagre e o poder dele. Mas os judeus, eles tiveram seus corações endurecidos porque não quiseram e acabaram matando Cristo. Mas Deus trouxe a revelação. E agora eu quero falar também da revelação dos mistérios de Deus, não só da unidade, mas como quando Adão peca lá no início e as cortinas do céu são fechadas para o homem, e também a mente do homem foi delimitada para entender o que estava atrás da cortina. Quando Jesus vem, que ele morre, a cortina de novo ela é aberta. E o homem, quando ele é regenerado, quando ele nasce de novo,
a sua mente também é aberta. Porque Jesus não só abriu as cortinas do céu para o homem, como também ele nos deu uma mente nova, uma mente sadia, uma mente inteligente. Adão, ele tinha uma grande inteligência, que quando pecou, a sua inteligência foi delimitada. Mas, quando nós olhamos, e Paulo fala aos Romanos, escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo, pois, irmãos, Romanos 12, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então agora a sua mente é aberta e você vai se raciocinar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então agora há uma renovação da mente. E aí, olha só o que eu li para vocês sobre esta revelação. Que Jesus disse, olha, João 14 e 12, ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores do que é que eu faço. Porque esse homem, ele teve a mente aberta. E ele tem agora acesso aos céus. As cortinas dos céus são abertas. E aí ele diz, olha só o que diz aqui agora. É 16 e 12. Ele diz, olha, ainda tenho muito, João 16, 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas não vos podeis suportar. Porque antes, quando Jesus estava aqui, ele ainda estava se revelando para os homens, se revelando, abrindo as cortinas. Mas quando ele morreu, aí realmente o véu foi rasgado. Mas quando Jesus estava aqui ensinando, o véu ainda estava fechado. Ele precisava cumprir o seu ministério. E ele diz, olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Por quê? Porque a cortina ainda não foi, o véu não foi rasgado, e a mente de vocês ainda não pode suportar. Então Jesus, ele tinha que morrer, a cortina do véu rasgar, e aí quando ele ressuscitasse, nós ressuscitaríamos com ele, com a mente capacitada para receber o poder de Deus. É tanto que quando o anjo do Senhor aparecia para o povo, para alguns privilegiados no Antigo Testamento, eles diziam logo, eu vou morrer porque eu não tenho capacidade de ver o Senhor. O próprio Moisés pediu, Senhor, mostre-me a tua glória. Deus diz, olha Moisés, eu não vou poder mostrar a minha glória para você, porque você não pode, a sua mente não aguenta. Você pode morrer se você ver a minha glória. Você não tem essa capacidade. Lembra de quando Daniel, ele se encontra com o anjo, ele cai no chão como morto. E aí nós vemos que Jesus agora, ele dá capacidade, abre o véu, e a mente do homem tem capacidade para entender as coisas de Deus. Ele diz, olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando eu ir para o céu e enviar o Espírito, na verdade, mas quando vier aquele que dá verdade, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
e vos anunciará o que há de vir. Então a mente do homem será aberta e ele terá acesso de novo às revelações de Deus. Então eu, você, nós somos privilegiados, porque o mistério, não só o mistério da unidade foi aberto para nós, mas as cortinas dos céus. Deus descortina os céus e nos dá uma mente sadia, sã, para entender. Basta nós nos afastarmos das coisas que Deus não gosta, afastarmos do pecado, e Deus nos dará uma mente sã e abrirá as cortinas dos céus para nós entrarmos e pregarmos a palavra de Deus. Você que é pregador, não precisa você ficar pregando mensagem de outro, copiando língua estranha de outro. Comprando essas Bíblias que já vem um sermão pronto. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você não precisa ficar copiando mensagem do outro. Claro, nós temos que aprender com o outro e ir aprendendo com mensagens, mas nós mesmos abrir a Bíblia e fazermos o estudo, que o Espírito Santo abrirá a nossa mente e nós iremos trazer uma mensagem quentinha do céu. Mas eu tenho ouvido aí muitas pregações que eu já ouvi, línguas estranhas que eu já ouvi de outras pessoas. Nós não precisamos disso. Basta você se matricular na escola dominical e o Espírito Santo vai te fazer adentrar na despensa de Deus e a tua mente já estará renovada para você trazer uma mensagem quentinha dos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus tem uma dispensa infinita de mensagens, de pregações. Quando você abre a Bíblia aqui, o Espírito Santo leva você lá na dispensa e você vai trazer uma mensagem quentinha para as pessoas que estão aí precisando ouvir a palavra de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, faça morada na sua vida. Um beijo no seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Estarei colocando no meu canal esse vídeo. Você pode se inscrever, dar um like e a bênção é muito grande. Que Deus te abençoe e te guarde e ilumine você cada vez mais.